Olá! Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, espero que você esteja bem, e esse é o canal Echo. E nos dias de hoje, cada vez mais vemos discussões e conflitos explodindo na internet. Recentemente, o caso do Ben Mendes e do Brino chamou a atenção. Hoje eu quero falar sobre a inteligência emocional e como ela pode nos ajudar nesses momentos delicados, principalmente nas resoluções de conflitos. Vamos fazer um pequeno resumo do caso, então. Houve um conflito de direitos autorais entre Ben Mendes e Brino, do canal Bruninzor, com acusações fortes trocadas publicamente que geraram muito estresse e exposição. É um parasita. Obviamente não é a intenção julgar quem está certo ou errado. O principal ponto desse vídeo e do canal é analisar as situações e promover uma reflexão sobre as atitudes de cada um dos lados e assim podendo gerar uma análise mais precisa e construtiva. Mas antes de analisarmos o caso mais a fundo, é importante entender o que é a inteligência emocional. Esse conceito ficou muito conhecido através de Daniel Goleman e se refere à nossa capacidade de perceber e entender e gerenciar nossas próprias emoções, além de lidar de forma saudável com as emoções de outras pessoas. E ela se baseia em alguns pilares fundamentais. A autoconsciência é a habilidade de reconhecer as próprias emoções e compreender como elas impactam os nossos pensamentos e comportamentos. O autocontrole é a capacidade de administrar as próprias emoções, evitando reações impulsivas e comportamentos destrutivos. Só na cabeça do parasita. Especialmente em momentos de estresse ou conflito. Obviamente, a empatia significa se colocar no lugar do outro, entender suas emoções, necessidades e pontos de vista, sem necessariamente concordar, mas compreendendo. Habilidades sociais são as competências para se relacionar de forma positiva, construtiva e assertiva, incluindo capacidade de resolver conflitos e se comunicar de forma clara. Uma coisa que eu considero importante, que nós devemos aprofundar levemente sobre habilidades sociais, é que, para desenvolvê-las, é necessário você viver e se expor a diferentes contingências. Mas o que isso significa? Na psicologia comportamental, contingências são relações entre o que fazemos, nosso comportamento, o contexto em que esses comportamentos acontecem e as consequências que eles geram. Vamos dar um exemplo. Se você tenta conversar de forma calma durante um desentendimento e é ouvido, essa consequência reforça o comportamento de dialogar. Por outro lado, se você grita e consegue o que quer, isso também vai reforçar a gritaria no futuro. Quando nós vivemos situações variadas, como discutir ideias em grupo, negociar acordos de trabalho, resolver mal-entendidos com os amigos, nos expomos a contingências diferentes. Cada uma dessas experiências nos ensina na prática a perceber quais comportamentos funcionam melhor para manter relações saudáveis. Assim, ampliamos nosso repertório social e nos tornamos mais preparados para lidar com conflitos de forma equilibrada. Por último, completando os 5 pilares da inteligência emocional, temos a automotivação. É a capacidade de manter o foco e a motivação mesmo diante de dificuldades e frustrações, sem ser dominado por emoções negativas. E desenvolver a inteligência emocional é essencial, não apenas para a nossa vida pessoal, mas também em ambientes profissionais e principalmente em situações de exposição pública, como conflitos na internet. E entender melhor esses pilares ajuda a perceber onde podemos falhar e como podemos melhorar quando nos deparamos com críticas, discussões ou situações injustas. E agora, que entendemos os pilares da inteligência emocional e a importância de habilidades sociais, podemos olhar para o caso do Ben Mendes e do Brino como um exemplo. Percebemos uma falta de autocontrole, principalmente do lado do Ben Mendes. Ele apresentou reações emocionais muito intensas, respondendo de forma agressiva e expondo o conflito publicamente, que acabou gerando ainda mais estresse e dificultando qualquer tentativa de resolução. Houve também falhas de empatia na comunicação. Apesar do Brino ter tentado negociar, o Ben Mendes se manteve em uma postura extremamente defensiva, interpretando falas como humilhações, especialmente depois que o advogado do Brino mencionou que o canal do Ben seria inferior ao programa de TV Pesadelo na Cozinha. O Pesadelo na Cozinha, que é um sucesso internacional, ou seja, ele tá humilhando a gente, essa é real. Ele tá humilhando a gente. O fã, tá humilhando a gente, dizendo assim, vocês são nada, então... Esse sentimento de ser sobrepujado e desvalorizado alimentou ainda mais a raiva e bloqueou a possibilidade de um acordo, mais uma vez. Quando uma pessoa interpreta as falas do outro como ataques diretos à sua identidade ou ao seu valor, acaba reagindo de forma impulsiva, sem conseguir reagir ou analisar racionalmente a situação. E foi o que parece ter acontecido nesse caso, prejudicando a comunicação e agravando o conflito. Uma comunicação mais assertiva, reservada e sem comparações pejorativas poderia ter ajudado a manter o diálogo aberto. Parasitas, vocês querem parasitar, simplesmente isso, em nome de Ronda do Consumidor. E esse sorrisinho bonito, na verdade são parasitas. Evitando a escalada de hostilidade e poupando o desgaste emocional. E vale destacar que o Brino, por acreditar que havia uma amizade genuína com o Ben Mendes,
acabou compartilhando informações mais confidenciais e se abrindo sobre bastidores. Pro direito autoral da Vibra, né, que é a dona do programa. Aí eu tive uma reunião com eles há uns meses atrás e fiz um acordo com eles de poder transmitir a receita comigo, né? Então eu tenho 50% da receita de tudo que, né, o AdSense traz quando eu faço os vídeos do Pesadelo. Sem imaginar que isso poderia ser usado contra ele depois. Essa situação mostra o quanto relações que misturam laços de amizades com negócios podem se tornar perigosas quando não têm limites bem definidos. O Ben Mendes, ao priorizar o lado comercial e estratégico do conflito, acabou se aproveitando dessa abertura do Brino, revelando publicamente aspectos que antes haviam sido confiados no contexto de uma suposta amizade. Isso reforça a importância de não confundir relações profissionais com vínculos pessoais, sem alinhar expectativas de forma clara, porque essa zona cinzenta pode gerar sentimentos de traição, ressentimentos e alimentar ainda mais os conflitos. Ao estudarmos o desentendimento entre Ben Mendes e Brino, percebemos a ausência de competências descritas por grandes teóricos da psicologia, especialmente no que se refere à inteligência emocional, empatia e habilidades sociais. A seguir, trouxe as estratégias como embasamento para que seja compreendido o tanto como fazer e o quanto o porquê por trás de cada recomendação. O autocontrole emocional e o teórico referido é Daniel Goleman, em 1995. Em Emotional Intelligence, Goleman destaca a importância de regular respostas automáticas, os chamados amygdala hijacks, que acontecem quando reagimos de forma exagerada ao ativarmos uma emoção intensa. Uma aplicação prática seria, antes de responder uma provocação, como termos pejorativos como escravocrata, parasita, pare, respire fundo e observe seu estado emocional. Evite reagir em alta emotividade, isso reduz o risco de dizer algo irreversível. A empatia, de Carl Rogers. Em 1961, Rogers enfatiza que compreender o outro em sua singularidade, sem julgamentos, fortalece a qualidade da comunicação e a construção de vínculos. Uma aplicação prática que pode ser considerada é que, diante de uma acusação ou frustração, pergunte-se: o que essa pessoa sente? Por que ela pode estar magoada? E tente acolher esse sentimento antes de retrucar, abrindo caminho para o entendimento. Habilidades sociais e limites. Segundo estudos de Almir e Zilda Del Prete, emitir assertividade, manter o controle emocional e gerir relacionamentos fazem parte de um repertório aprendido e refinado pelo treino de habilidades sociais. Uma seguinte aplicação prática é, ao lidar com alguém que você considera amigo no contexto profissional, defina e comunique com clareza o que será confidencial ou público. Isso evita que conversas pessoais se transformem em munição em caso de conflito. Contingências e aprendizagem social. B.F. Skinner, em 1953. Do ponto de vista behaviorista, nossos comportamentos são moldados por consequências do ambiente. Quanto mais vivenciamos contextos diversos, melhor nosso repertório se torna. Comunicação assertiva. Albert E. Emmons, em 1970. Albert Emmons, em seus estudos clássicos sobre assertividade, definiram essa habilidade como capacidade de expressar sentimentos, necessidades e limites de maneira clara, direta e respeitosa, sem recorrer à agressividade, comunicação hostil, nem à passividade, omissão de direitos. A aplicação prática, no caso, seria, ao invés de recorrer a termos pejorativos como escravocrata ou parasita e de expor o conflito em redes sociais, teria sido muito mais produtivo para Ben Mendes e Brino buscar uma abordagem assertiva, tentando contato através dos bastidores, como ambos já mantinham uma espécie de amizade, pelo menos assim parecia, e sempre tentando prezar pelo respeito e pela compreensão, como já mencionado anteriormente neste vídeo. No fim, a reação de Ben Mendes foi uma descarga descontrolada de frustrações de maneira pública, o que soou mais como um atestado de descontrole e falta de inteligência emocional do que uma crítica válida às atitudes de Brino. Ao demonstrar descontrole de forma pública, você acaba dificultando que as pessoas realmente compreendam seus argumentos, mesmo que existam pontos legítimos na sua fala. A forma agressiva e explosiva tende a ofuscar esses pontos e faz com que o público direcione a atenção para seus aspectos negativos do seu comportamento, como ataques pessoais, insultos ou xingamentos. Isso gera um efeito psicológico conhecido como viés de negatividade, que foi proposto por Baumeister em 2001, onde estímulos negativos têm mais peso na percepção das pessoas do que estímulos positivos ou neutros. Ou seja, você perde o autocontrole, o público dificilmente vai lembrar do mérito real da sua reclamação e vai se ficar no tom hostil, no desrespeito ou no escândalo. Por isso, ainda que seja difícil tentar manter a calma e comunicar-se de maneira respeitosa, é a estratégia mais eficaz para preservar tanto a sua imagem quanto a força dos seus argumentos. Em resumo, o caso do Ben Mendes e do Brino nos mostra como a falta de inteligência emocional pode transformar um conflito pontual em uma grande exposição negativa, desgastando reputações e até prejudicando relações que poderiam ser preservadas com mais maturidade e clareza. Situações de tensão são inevitáveis, especialmente na internet, onde tudo acontece muito rápido e com alta visibilidade. Por isso,
Investir no desenvolvimento da autoconsciência, do autocontrole, da empatia, das habilidades sociais e da automotivação se torna essencial para qualquer pessoa, seja em contextos profissionais ou pessoais. Ao final das contas, inteligência emocional não significa reprimir sentimentos ou aceitar injustiças em silêncio, mas aprender a expressar aquilo que pensamos e sentimos de forma assertiva e respeitosa, mesmo em momentos de estresse. É isso que fortalece nossas relações, nos ajuda a resolver conflitos de forma construtiva e mantém nossa imagem e nossos valores protegidos. Se quiser se aprofundar mais no tema, recomendo que leia obras como Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, além de estudar um pouco sobre habilidades sociais na psicologia comportamental, referências que podem transformar a forma como você enxerga os seus relacionamentos e gerencia seus próprios sentimentos. Mas e você? O que acha de tudo isso? Já viveu alguma situação parecida, onde a falta de inteligência emocional atrapalhou a comunicação? Acredito que todos nós já vivemos pelo menos alguma vez. Conta aqui nos comentários, porque a troca de experiências também nos faz crescer. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem também pode se beneficiar desse debate. Esse foi mais um vídeo do canal Eco. Obrigado por assistir e até a próxima.